Meu nome é Tariq Mansur e tenho 44 anos de idade. Nasci na cidade de Najaf, Iraque, um dos lugares mais sagrados do islamismo xiita, onde o mausoléu do Imam Ali brilha como uma joia dourada no coração da cidade antiga. Minha infância foi envolta pelos sons hipnóticos das orações que ecoavam dos minaretes, pelas multidões de peregrinos que enchiam nossas ruas estreitas e pelo aroma constante de água de rosas e incenso que flutuava pelos mercados próximos aos santuários sagrados. Desde que me conheço por gente, o islamismo não era apenas minha religião, era a própria essência da minha identidade, o alicerce sobre o qual toda a minha vida foi construída. Venho de uma família profundamente enraizada na tradição religiosa. Meu avô paterno era um respeitado estudioso do Alcorão, conhecido em toda a região por sua memorização impecável e interpretação precisa dos textos sagrados. Meu pai seguiu seus passos, tornando-se um professor de estudos islâmicos em uma das madraças mais antigas de Najaf. Cresci ouvindo discussões teológicas à mesa de jantar, debates sobre jurisprudência islâmica que duravam horas e recitações do Alcorão que preenchiam nossa casa como uma melodia constante. Minha mãe, uma mulher de fé inabalável, garantia que eu e meus 3 irmãos estivéssemos sempre em oração, sempre em busca de agradar a Alá através de nossas ações e pensamentos. Aos 7 anos, comecei minha educação formal em estudos religiosos. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas empoeiradas, eu passava horas memorizando suras do Alcorão, aprendendo árabe clássico e estudando os hadiths do profeta Muhammad. Aos 12 anos, já havia memorizado todo o Alcorão, uma conquista que trouxe lágrimas de orgulho aos olhos do meu pai. Ele me abraçou naquele dia e disse que eu tinha um destino especial, que Alá tinha grandes planos para mim. Essas palavras ficaram gravadas no meu coração e alimentaram minha determinação de me dedicar completamente ao caminho religioso. Durante minha adolescência, continuei meus estudos com intensidade ainda maior. Fui aceito na Hauza Ilmiya, a prestigiada escola de estudos islâmicos em Najaf, onde os maiores eruditos xiitas são formados. Ali, estudei sob a orientação de grandes ayatolás, homens cujo conhecimento parecia infinito e cuja piedade era lendária. Mergulhei nos complexos sistemas de filosofia islâmica, teologia, ética, lógica e lei religiosa. Aprendi a arte da interpretação textual, os princípios da jurisprudência e os intrincados detalhes das práticas rituais. Cada dia era dedicado ao estudo, à oração e à purificação espiritual. Aos 26 anos, completei meu primeiro nível de educação religiosa e comecei a ensinar jovens estudantes. Descobri que tinha um dom para explicar conceitos complexos de maneira clara e inspiradora. Meus alunos me respeitavam e outros professores começaram a reconhecer minha habilidade. Mas eu não queria parar ali. Continuei meus próprios estudos, avançando para níveis mais elevados de conhecimento teológico. Passei anos analisando textos antigos, debatendo com outros eruditos, escrevendo tratados sobre interpretação corânica e aplicação da lei islâmica na sociedade moderna. Aos 32 anos, casei-me com Laila, uma mulher de uma família religiosa respeitada, conhecida por sua devoção e caráter nobre. Juntos, construímos um lar baseado nos princípios do islamismo. Tivemos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, e criei cada um deles com a mesma disciplina espiritual que recebi. Eles aprenderam a fazer suas orações desde pequenos, jejuar durante o Ramadã e viver de acordo com os mandamentos de Alá. Minha casa era um reflexo da minha fé, um santuário de devoção e obediência. Quando atingi os 38 anos, após mais de 3 décadas de estudo ininterrupto e serviço religioso exemplar, recebi o título de Hojatul Islam, um reconhecimento significativo de minha autoridade religiosa. Mas minha ambição espiritual não parava. Continuei avançando, escrevendo extensos comentários sobre textos sagrados, oferecendo orientação jurídica para comunidades inteiras e ganhando reputação como um dos eruditos mais promissores da minha geração. Aos 42 anos,
fui elevado ao posto de Ayatollah, uma das mais altas honras no islamismo xiita. Tornei-me líder espiritual de milhares de fiéis, uma autoridade cujas palavras eram consideradas guia para questões de fé e vida cotidiana. Como Ayatollah, minha vida ganhou uma dimensão ainda maior. Eu dava sermões em mesquitas lotadas, onde centenas de pessoas pendiam de cada palavra que eu dizia. Escrevia fátuas que eram estudadas por outros eruditos e implementadas por comunidades. Era consultado sobre disputas legais, questões morais e dilemas espirituais. Viajava para conferências internacionais, onde debatia com outros líderes religiosos sobre o futuro do islamismo no mundo moderno. Para todos que me conheciam, eu era a personificação da fé pura, um homem que tinha dedicado toda a sua existência a servir a Allah e seguir os ensinamentos do profeta Muhammad. Mas a vida no Iraque, apesar de sua riqueza espiritual, também era marcada por desafios imensos. A instabilidade política, os conflitos sectários e a violência constante criavam um ambiente de incerteza e medo. Em 2017, quando a situação de segurança piorou drasticamente em Najaf, tomei a difícil decisão de mudar minha família para o Líbano. Beirute se tornou nosso novo lar, uma cidade vibrante e cosmopolita, onde as mesquitas coexistiam com igrejas e sinagogas, onde a diversidade religiosa era parte da identidade da cidade. Em Beirute, encontrei uma comunidade de refugiados iraquianos e outros muçulmanos xiitas que buscavam minha liderança espiritual. Assumi a direção de uma mesquita no bairro de Dahieh, uma área predominantemente xiita no sul da cidade. Continuei meu trabalho como sempre fizera, ensinando, aconselhando, guiando aqueles que haviam sido desenraizados de suas terras, mas mantinham sua fé intacta. Minha reputação me precedia e rapidamente me tornei uma figura influente na comunidade muçulmana libanesa. Minha rotina era rigorosa e previsível. Acordava antes do amanhecer para a primeira oração, passava minhas manhãs estudando e escrevendo, conduzia aulas à tarde para estudantes dedicados e liderava as orações noturnas na mesquita. Meus dias eram preenchidos com reuniões, consultas e preparação de sermões. À noite, voltava para casa onde Leila tinha o jantar preparado e passávamos tempo com nossos filhos, reforçando os valores islâmicos e garantindo que eles permanecessem firmes no caminho da fé. Para qualquer observador externo, minha vida era a de um homem completamente realizado espiritualmente. Eu tinha certeza absoluta de que o islamismo era o único caminho verdadeiro para a salvação. Ensinava com convicção inabalável que Allah era o único Deus verdadeiro, que Muhammad era seu último e maior profeta, e que seguir os 5 pilares do islamismo era a única maneira de alcançar o paraíso. Nunca questionei essas verdades. Elas eram tão certas para mim quanto o ar que respirava. No entanto, havia momentos raros e fugazes em que uma sensação estranha me visitava. Nos silêncios profundos da noite, quando estava sozinho em oração, às vezes sentia um vazio inexplicável, uma inquietação que não conseguia nomear. Porque, apesar de toda a minha devoção, havia essa sensação de algo faltando? Porque as respostas que eu dava aos outros, com tanta confiança, às vezes pareciam inadequadas para acalmar meu próprio coração? Eu afastava esses pensamentos rapidamente, atribuindo-os a tentações de Shaitã, testes de minha fé que precisavam ser superados com mais disciplina e oração. Eu não tinha como saber que minha vida estava prestes a ser transformada de uma maneira que desafiaria tudo que eu acreditava, tudo que ensinava e tudo que pensava saber sobre a verdade. Era uma noite chuvosa de março em Beirute. O céu estava carregado de nuvens pesadas e a umidade do Mediterrâneo tornava o ar denso e frio. Eu tinha acabado de concluir uma palestra sobre a importância da submissão total a Allah em uma mesquita repleta de fiéis atentos. Minhas palavras tinham ressoado com poder naquela noite, falando sobre como a verdadeira paz só poderia ser alcançada através da obediência completa aos mandamentos islâmicos. Vários jovens tinham se aproximado depois para fazer perguntas e agradecer pela orientação. Eu me sentia satisfeito, cumprindo meu propósito como sempre me sentia após compartilhar os ensinamentos do islamismo.
Saí da mesquita por volta das 22 horas. As ruas de Beirute estavam movimentadas apesar da chuva, com carros buzinando impacientes e pedestres correndo para se abrigar. Entrei no meu carro, um veículo simples que usava para me deslocar pela cidade, e comecei minha viagem de volta para casa. Minha mente ainda estava processando a palestra, pensando em como poderia expandir certos pontos no próximo sermão de sexta-feira. Liguei o rádio, onde uma recitação do Alcorão tocava suavemente, acompanhando minha jornada. O caminho que eu fazia era familiar, uma rota que havia percorrido centenas de vezes. Passei pela Corniche, a avenida à beira-mar, onde as ondas batiam contra as rochas, e segui em direção ao sul da cidade. Tudo parecia normal, comum. Não havia nenhum sinal do que estava para acontecer. Enquanto dirigia pela Rue de Damas, uma das principais avenidas, o trânsito estava mais intenso que o habitual. A chuva tinha se tornado mais forte, transformando as ruas em rios rasos e reduzindo drasticamente a visibilidade. Foi então, em questão de segundos, que minha vida mudou para sempre. Um caminhão de carga vindo na direção oposta derrapou na pista molhada, perdeu completamente o controle e invadiu minha faixa em alta velocidade. Não tive tempo de reagir. O som do impacto foi ensurdecedor, como se o mundo inteiro estivesse explodindo ao meu redor. Senti meu corpo ser arremessado violentamente, uma dor aguda atravessou meu peito e cabeça, e então tudo ficou escuro. Quando recuperei uma vaga consciência, podia ouvir vozes abafadas ao meu redor e sentir mãos tocando meu corpo. Os paramédicos estavam trabalhando freneticamente para me tirar dos destroços do veículo. Ouvi alguém gritar: "Ele está crítico, precisamos levá-lo imediatamente ao hospital." Na ambulância, eu entrava e saía da consciência. Podia sentir uma dor insuportável em todo o meu corpo, mas ao mesmo tempo sentia como se estivesse flutuando, desconectado da realidade física. Tentei recitar a charrada em minha mente, repetindo: "Não há Deus além de Alá e Muhammad, é seu mensageiro", agarrando-me às palavras como uma tábua de salvação. Chegamos ao Hospital Americano de Beirute e fui levado às pressas para a unidade de terapia intensiva. Os médicos corriam ao meu redor, suas vozes urgentes ecoando em meus ouvidos. Ouvi fragmentos de conversas, fraturas múltiplas, hemorragia interna grave, traumatismo craniano severo. Minha esposa, Laila, foi notificada e chegou com meus filhos, seus rostos pálidos de terror. Os médicos disseram a ela que minhas chances de sobrevivência eram mínimas, que tudo o que podiam fazer era tentar estabilizar-me e esperar. Máquinas apitavam ao meu redor, tubos foram inseridos em meu corpo para me ajudar a respirar, e minha família se reuniu ao redor do leito, orando fervorosamente. Durante os dias seguintes, meu corpo permaneceu em estado crítico. Os médicos faziam tudo ao seu alcance, mas minha condição continuava instável. Minha família passava horas ao meu lado, recitando versículos do Alcorão, implorando a Alá por minha recuperação. Outros aiatolás e líderes religiosos vieram visitar, oferecendo orações e súplicas. Para todos os que me viam, eu era um homem à beira da morte, lutando entre este mundo e o próximo. Mas o que ninguém sabia era que, enquanto meu corpo jazia imóvel naquela cama de hospital, meu espírito estava passando por uma jornada extraordinária. Em uma determinada noite, senti minha consciência se separar completamente do meu corpo físico. Foi uma sensação indescritível, como se eu estivesse sendo puxado para fora de mim mesmo. De repente, eu estava flutuando acima da cama, olhando para baixo e vendo meu próprio corpo pálido e sem vida, cercado por máquinas e tubos. Vi Laila sentada ao meu lado, segurando minha mão inerte, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Vi meus filhos nos cantos da sala, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Quis gritar para eles, dizer que eu ainda estava ali, mas nenhum som saiu. Então, uma força poderosa começou a me puxar para longe, arrastando-me através das paredes do hospital e para um lugar completamente diferente. Fui sugado para dentro de um túnel de escuridão absoluta, uma escuridão mais profunda do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. O ar era pesado, opressivo,
e eu podia ouvir sussurros distantes que gradualmente se transformaram em gritos agonizantes. Meu coração estava disparado de medo. Tentei recitar versículos do Alcorão, mas as palavras pareciam perder seu poder naquele lugar. O túnel finalmente se abriu em uma paisagem vasta e desolada. O chão era cinza e rachado, como terra queimada por um fogo eterno. O céu acima era vermelho sangue, sem sol nem estrelas, apenas uma luz sombria que fazia tudo parecer ainda mais aterrorizante. O ar cheirava a enxofre e fumaça, e ao longe eu podia ver sombras se movendo, figuras que pareciam estar em tormento constante. Sons de choro, gemidos e gritos preenchiam o ambiente, criando uma sinfonia de desespero que penetrava até o âmago da minha alma. Comecei a caminhar, ou talvez flutuar, não tenho certeza, através daquela paisagem horripilante. Cada passo que dava parecia me levar mais fundo naquele lugar de sofrimento. Foi então que comecei a ver rostos que eu reconhecia. Meu sangue gelou quando percebi quem eram. Eram homens que eu tinha admirado toda a minha vida. Grandes eruditos islâmicos, aiatolás respeitados, figuras históricas cujos ensinamentos eu tinha estudado e seguido devotadamente. Mas eles não estavam em um lugar de honra ou glória. Estavam em agonia, seus rostos contorcidos em sofrimento indescritível. Um deles, um famoso aiatolá que tinha sido meu mentor durante anos, se aproximou de mim. Suas roupas estavam rasgadas, seu rosto marcado por uma dor profunda. "Tariq", ele disse com uma voz que tremia de angústia, "você precisa ouvir o que tenho a dizer." Eu estava paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. "Por que você está aqui?" perguntei com voz trêmula. "Você era um homem de grande fé, dedicou sua vida a Alá." Ele baixou a cabeça em profunda vergonha. "Estávamos enganados, Tariq", ele respondeu. "Seguimos ensinamentos que nos cegaram para a verdade. Pensamos que nossos rituais e obras nos salvariam, mas estávamos terrivelmente errados. Há apenas um caminho para a salvação, e não é o que pregamos." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, outra figura surgiu à minha frente. Meu corpo inteiro tremeu quando reconheci quem era. Era o profeta Muhammad, mas sua aparência era completamente diferente do que eu sempre imaginara. Ele parecia carregado de tristeza. Seus olhos revelavam um peso imenso. Ele me olhou profundamente e falou com uma voz que carregava autoridade, mas também um pesar inconfundível. "Tariq Mansur", ele disse, "você foi escolhido para levar uma mensagem de volta ao mundo dos vivos." Caí de joelhos diante dele, minha mente lutando para compreender o que estava acontecendo. "Mas qual mensagem?", eu perguntei, minha voz mal saindo. Sempre segui seus ensinamentos, dediquei minha vida ao islamismo. Muhammad olhou para mim com uma expressão que misturava compaixão e tristeza. "Tariq, a verdade não está nos rituais que você praticou ou nas leis que você seguiu. A verdade está em uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto através dele." Essas palavras me atingiram como um raio. Minha mente entrou em colapso tentando processar o que estava ouvindo. Como poderia ser isso? Eu pensei desesperadamente. Sempre me ensinaram que Jesus era apenas um profeta, nada mais. Mas agora, neste lugar de tormento absoluto, estava ouvindo algo completamente diferente da boca daquele que eu mais tinha reverenciado em toda a minha vida. Muhammad continuou falando, sua voz ecoando através daquela paisagem desolada. "Você precisa voltar, Tariq", ele disse com urgência. "Conte àqueles que ainda estão vivos que eles devem buscar Jesus. Ele é o único caminho para a salvação. Não demorem, pois o tempo é curto, e muitos estão seguindo um caminho que leva à destruição eterna." Enquanto ele falava, o chão começou a tremer violentamente sob meus pés. A escuridão ao meu redor se intensificou, e os gritos de tormento se tornaram mais altos, mais desesperados. Eu sentia como se estivesse sendo puxado em duas direções diferentes, uma força me empurrando de volta ao túnel escuro, outra tentando me manter naquele lugar aterrorizante. As vozes dos eruditos e de Muhammad ecoavam em meus ouvidos, urgindo-me a lembrar da mensagem e compartilhá-la com o mundo. Não esqueça o que viu aqui, não esqueça o que ouviu. Jesus é a única esperança. Então, tão repentinamente quanto tinha começado,
Senti meu espírito sendo violentamente arrastado de volta, através do túnel, subindo através da escuridão em uma velocidade impossível. Vi flashes de luz, ouvi sons distorcidos, e então, com um impacto que parecia atravessar todo o meu ser, voltei ao meu corpo. Meus olhos se abriram abruptamente e eu ofeguei por ar, como alguém que tinha estado submerso debaixo d'água por tempo demais. As máquinas ao meu redor começaram a apitar freneticamente e eu podia ouvir gritos de surpresa. Laila estava ao meu lado, seu rosto uma mistura de choque e alegria indescritível. Tariq, ela gritava, você voltou, graças a Alá, você voltou. Os médicos correram para dentro da sala, incrédulos com o que estavam vendo. Impossível, um deles murmurou. Seus sinais vitais tinham desaparecido completamente há minutos atrás. Mas eles não sabiam. Ninguém sabia o que eu tinha experimentado, onde eu tinha estado, o que eu tinha visto e ouvido. Enquanto estava deitado naquela cama de hospital, ainda fraco e incapaz de falar claramente, minha mente estava em turbilhão absoluto. As imagens daquele lugar de tormento estavam gravadas em minha memória como ferro em brasa. Os rostos dos eruditos sofrendo, as palavras de Muhammad sobre Jesus, tudo estava vívido e inescapável em minha consciência. Como eu poderia processar isso? Como eu poderia aceitar algo tão radicalmente oposto a tudo que eu tinha acreditado e ensinado por décadas? Os dias seguintes no hospital foram de recuperação física lenta, mas constante. Meu corpo estava se curando, mas minha alma estava em guerra. Eu ficava acordado a noite toda, lutando com pensamentos que antes seriam impensáveis para mim. Será que tudo que dediquei minha vida era uma mentira? Será que tinha guiado milhares de pessoas por um caminho errado? A culpa e a confusão me consumiam. Tentei encontrar respostas no Alcorão, lendo e relendo versículos que conhecia de cor, procurando algo que pudesse reconciliar o que eu tinha visto com o que sempre acreditei. Mas quanto mais eu buscava, mais vazio me sentia. Uma noite, sozinho em meu quarto de hospital depois que Laila tinha ido para casa descansar, eu clamei em desespero. Alá, mostre-me a verdade. Implorei com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Se o que vi era real, se Jesus é realmente o caminho, então revele isso claramente para mim. Não posso carregar essa dúvida sozinho. Foi naquele momento de completa rendição que senti algo mudar dentro de mim. Não foi uma voz audível, mas uma presença. Uma paz que começou a preencher o vazio que eu tinha sentido por tanto tempo. Era como se alguém estivesse me abraçando, dizendo que tudo ficaria bem, que a verdade me libertaria. Quando finalmente recebi alta do hospital e voltei para casa, não consegui continuar como antes. Minha família percebeu a mudança em mim imediatamente. Eu estava quieto, pensativo, distante. Laila me perguntava repetidamente o que estava errado, mas eu não sabia como explicar. Como eu poderia contar a ela que estava questionando tudo, que as fundações da nossa vida inteira estavam desmoronando? Comecei a estudar em segredo, consegui uma Bíblia e comecei a ler os Evangelhos, algo que nunca tinha feito seriamente antes. E quanto mais eu lia sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, seus milagres, sua morte e ressurreição, mais algo dentro de mim ressoava com a verdade dessas palavras. Foi então que encontrei João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras eram exatamente as mesmas que Muhammad tinha me dito naquela visão. Lágrimas incontroláveis começaram a cair enquanto a realização me atingia com força total. Isso era verdade. Jesus não era apenas um profeta. Ele era o Filho de Deus, o Salvador, o único caminho para a redenção. Naquele momento, sozinho em meu escritório cercado por livros islâmicos que tinha estudado por toda a vida, eu caí de joelhos e orei de uma maneira completamente diferente. Jesus, eu disse pela primeira vez na minha vida, se você é realmente quem diz ser, eu preciso de você. Perdoe-me por ter rejeitado você por tanto tempo. Mostre-me o verdadeiro caminho. Uma paz inexplicável inundou meu ser. Era diferente de qualquer coisa que eu tinha experimentado em décadas de orações islâmicas. Era pessoal, calorosa,
cheia de amor incondicional. Eu soube naquele momento que tinha encontrado o que estava faltando, o que minha alma tinha ansiado sem eu saber durante todos aqueles anos. Mas com essa descoberta veio uma responsabilidade esmagadora. Eu não podia guardar isso para mim mesmo. Tinha que compartilhar o que tinha visto, o que tinha aprendido. Mas como? Isso significaria perder tudo: minha posição, meu respeito, minha comunidade, possivelmente até minha família. Comecei devagar, primeiro conversando com Laila. Ela ficou horrorizada, pensando que eu tinha perdido a razão por causa do acidente. Tariq, você bateu a cabeça, ela dizia chorando. Isso não é você falando. Procure ajuda, por favor. Meus filhos mais velhos reagiram com raiva e confusão. Como você pode trair tudo que nos ensinou? Eles questionavam. Mas eu não podia negar o que tinha visto, não podia ignorar a verdade que tinha sido revelada para mim. Comecei a falar com outros, primeiro com alguns amigos próximos da mesquita. As reações eram sempre as mesmas: choque, raiva, acusações de apostasia. Então chegou o dia em que tive que enfrentar a comunidade maior. Organizei uma reunião na mesquita, onde eu costumava pregar, convidando os líderes religiosos e membros fiéis. Meu coração batia violentamente enquanto eu subia ao púlpito. Olhei para os rostos familiares à minha frente, pessoas que eu tinha guiado espiritualmente por anos. Respirei fundo e comecei a contar minha história. Cada detalhe da experiência que tive, o que vi, o que ouvi, a mensagem que recebi. O silêncio inicial foi ensurdecedor. Então começaram os murmúrios, que rapidamente se transformaram em gritos. Você está louco, alguém berrou da multidão. Você é um traidor do islamismo. Outros se levantaram, suas faces contorcidas de fúria. Como você ousa vir aqui e pregar sobre Jesus? Você se vendeu aos infiéis. Um dos ayatolás mais velhos se aproximou de mim, seu dedo apontado acusatoriamente. Você será responsável por desviar pessoas do caminho verdadeiro, ele disse com voz tremendo de raiva. Isso é apostasia e você sabe qual é o castigo para isso. O ambiente ficou perigoso. Alguns homens começaram a se mover em minha direção com intenções claramente hostis. Tive que sair rapidamente pela porta dos fundos, meu coração partido, mas minha convicção inabalada. Nos meses que se seguiram, perdi quase tudo. Fui formalmente denunciado pela liderança religiosa. Minha posição como ayatolá foi revogada e fui declarado apóstata. Recebi ameaças constantes de morte. Tive que mudar de endereço múltiplas vezes e vivi com medo constante pela segurança da minha família. Laila eventualmente me deixou, levando nossos filhos mais novos com ela, incapaz de aceitar minha transformação. Meus 2 filhos mais velhos pararam completamente de falar comigo. Perdi amigos, perdi minha comunidade, perdi minha identidade anterior. Mas mesmo em meio a toda essa perda, havia algo que eu ganhei que valia infinitamente mais a verdade: a salvação verdadeira através de Jesus Cristo. Hoje, continuo compartilhando minha história com quem quiser ouvir. Sei que muitos muçulmanos me odeiam, me consideram traidor e herege. Sei que minha vida está em risco constante, mas não posso ficar em silêncio. Vi o que aguarda aqueles que rejeitam Jesus. Vi o tormento daqueles que seguiram cegamente tradições sem buscar a verdade real. Minha missão agora é alertar outros, especialmente meus irmãos muçulmanos, que há apenas um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus. Ele não é apenas um profeta, ele é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou para que possamos ter vida eterna. Essa é a mensagem que fui enviado de volta para proclamar, e continuarei proclamando até meu último suspiro, não importa o custo.